Sim, ontem foi divulgado o censo do IBGE em relação aos indígenas, né? Foram vários dados em relação à população indígena, Rosiane, e alguns dados se surpreenderam aqui em relação ao Amazonas e Roraima também. O que você traz para a gente, qual a sua avaliação sobre esses dados que foram apresentados pelo IBGE? Olha, é um destaque importante de ser feito em relação aos dados do censo indígena do nosso estado, para o estado do Amazonas e para Manaus também, em função da população indígena. Então, o Amazonas é o estado, continuou 10 anos depois do último censo, que apontava também o estado do Amazonas como estado com maior população indígena do Brasil, ele se confirma novamente neste novo censo. Este é um censo que ele utilizou algumas metodologias que ampliaram a capacidade do IBGE de medir e diagnosticar essa população indígena. Então, ela foi ampliada em todo o país, mas não porque de uma hora em 10 anos nasceram mais indígenas, mas sim porque eles não estavam corretamente identificados pelas pesquisas do censo anterior, do censo que foi promovido de forma anterior, né, há 10 anos, o censo de 2010. O que acontece também é que Manaus houve uma explosão, digamos assim, dos registros de pessoas que se identificam como indígenas, que aí é uma condição dos indígenas em contexto urbano. Então, estava muito claro no rosto das pessoas, na circulação em Manaus, que há indígenas, mas eles não estavam identificados e eles são tratados de forma invisível pelas políticas públicas. Daí a importância desta pesquisa do censo de N, Rafael e ouvintes. Então, esse censo deste ano mostra que Manaus, de forma numérica, né, geral, em números absolutos, Manaus tem 71.713 indígenas e é a maior população indígena de todas as cidades do Brasil. Portanto, pode ser tratada como a capital indígena. Deveria ser tratada como a cidade mais indígena do Brasil. Mas é claro que por onde você olha, para as políticas públicas, para a cobertura de mídia, para tudo que se tem em Manaus, a gente não consegue ver esses indígenas. O censo anterior, de 2010, apontava 3.837 indígenas. Olha a diferença, né? É um aumento de 1.700, Rafael, 1.700% para o número que o censo de 2022 traz para a população indígena de Manaus, 71.713. A gente tem com frequência ido até o Parque das Tribos, que é considerado o maior bairro indígena. Uma ocupação que começou lá em 2010 e hoje tem mais de 760 famílias. As lideranças indígenas lá indicam que há 5 indígenas. A gente vai com frequência fazer matéria e a gente observa uma situação muito diferente. É um bairro, parece um bairro periférico, como todos os outros de Manaus, porque precisa de uma série de infraestrutura, mas em cada detalhe você vai percebendo essa Manaus multiétnica, essa Manaus plural, nas ruas, na fala das crianças, né, dos jovens, dos adultos também. Eles falam várias línguas, Rafael. Eu conheci uma adolescente ontem, na semana passada, que ela fala a língua da mãe dela, que é Sateremaué, ela fala Munduruku, ela fala Ticuna, que é conversando com os amigos dela na rua, além de, claro, dominar muito bem o português, estudar inglês, o irmão dela aprende japonês, e você vê a riqueza dessa população. As pessoas olham para determinados ambientes, como é o caso do Parque das Tribos, numa marca muito grande de identificar e enquadrar as pessoas apenas pela condição financeira. E é um dos locais mais ricos culturalmente, né, de Manaus. Deveria ser melhor tratado por todos nós e pela gestão pública, porque, de fato, é simbólico numa cidade que é considerada hoje, pela pesquisa, mas divulgada por toda a mídia, como a cidade mais indígena. A voz desses indígenas, que a gente ouve com frequência aqui na Band News, mas que também ouvimos a partir também do resultado desse censo, é sempre de queixa da falta de atenção da estrutura pública. O que eles passaram durante a Covid, eles não tiveram atendimento, como muitas pessoas não tiveram em Manaus, mas há uma condição deles diferenciada e eles não são reconhecidos pelo próprio governo federal por estar em contexto urbano. Então, esses dados todos, eles provocam uma mudança, eles implicam numa cobrança muito grande, que deve movimentar, inclusive, ações da justiça por parte de quem tem a responsabilidade de defender os direitos indígenas, que é o Ministério Público Federal, para que as políticas públicas dos governantes se adequem para enxergar e atender essas pessoas.